Boa semana a todos vocês que acompanham aqui meus vídeos. Este vai ser mais um dos meus vídeos sobre educação. Como sempre eu faço questão de dizer, nada do que eu vou dizer aqui faz parte de um contexto acadêmico. Não vou fazer citações acadêmicas aqui, apesar de eu estar lendo alguns livros a respeito do tema, né, por exemplo, de indisciplina escolar, tá certo? Mas esse vídeo reflete apenas a minha opinião pessoal, minhas próprias observações, não é, do cotidiano em uma escola, certo? Que eu quero compartilhar com vocês e que não tem nenhum tipo de intenção de ser a verdade absoluta e nem de representar um trabalho acadêmico, nem nada desse tipo, apenas uma impressão pessoal, tá certo? O que é que eu gostaria de falar sobre a questão da até que ponto deve ser o envolvimento afetivo, né, ou os laços afetivos entre professor e aluno para que a atividade pedagógica, não é, a prática pedagógica seja eficiente. Nós sabemos que o aluno ele não vai participar da aula se ele não tiver uma motivação, se ele não tiver vínculos com aquilo que está sendo feito ali. Né? Isso é muito óbvio até. E o professor ele precisa respeitar o aluno. É indispensável que tanto que o professor respeite o aluno e principalmente, que é o que nós não estamos vendo, que o aluno respeite mais o professor, não é? É necessário que haja essas duas vias. É claro, o fato de o dever dos alunos de respeitarem o professor é um negócio tão óbvio e que tanta gente sabe que muitas vezes não é o que acontece, que talvez seja até desnecessário que eu comente, não é? Só que não é desnecessário que eu comente a outra parte, que é o respeito que os professores devem aos alunos. E por que eu digo isso? Porque eu já falei, inclusive, em outros vídeos, existem professores agressivos, né? Existem professores que, inclusive, têm um comportamento preconceituoso e até de colocar apelidos, coisas desse tipo com seus alunos. É claro, muitos diriam que estão levando isso na brincadeira, não é? Só que será que isso é uma conduta ética? É uma pergunta que eu faço. Será que isso é uma conduta ética? Será que isso não está, de certa forma, atrapalhando na relação entre o professor e aluno? E outra coisa, essa agressividade, né? Essa postura acusatória, essa postura, eu vou até dizer pessimista, ou excessivamente pessimista, do professor em sala de aula, será que isso não atrapalha e muito a prática pedagógica? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, atrapalha bastante. Eu acho que muitos professores deveriam rever seus comportamentos em sala de aula. Às vezes, uma coisinha assim tem um resultado que não é desprezível, né? Um resultado considerável, não é? Mas o assunto principal que eu gostaria de falar é o seguinte: tem muitas pessoas que pregam que o envolvimento do professor com os alunos precisa ser orientado por uma positividade, né? Ou por um otimismo, ou por uma eterna paciência do professor para com seus alunos, que é o outro extremo. Um extremo é o professor que diz respeito ao aluno. O outro extremo do espectro é o professor ursinhos carinhosos, não é? É o professor que acha que não se pode desistir nunca, não se pode, deve-se ser otimista, não é? Extremamente otimista e quando aquele aluno te desrespeita, né, faz barbaridade na sua aula, você deve dizer, meu filho, eu acredito em você, você consegue, eu acredito no seu futuro, né? E aí eu pergunto, será que não tem limites, não tem limites para a quantidade de desrespeito que um professor deve tolerar, não é, desses alunos, que nós sabemos que isso não é uma coisa pequena ou uma coisa que poucos professores relatem. Praticamente todos os professores têm
esse mesmo discurso de que estão sobrecarregados das condições de trabalho, do desrespeito, né, da indisciplina. Nós vemos direto nos meios de comunicação que somos um dos países que mais gastam tempo na aula chamando a atenção de aluno. Em outras palavras, gritando com o aluno. Como nós vemos, basta você ir a uma sala de aula, você vai ver isso. Como eu costumo dizer, escola em hebraico é Bet Sefer, quer dizer casa do livro. Em português do Brasil deveria ser casa do grito, porque é só o que você vê é grito, ou melhor, só o que você ouve. São gritos ali naquele ambiente, tanto gritos dos alunos, quanto gritos dos professores, quanto gritos do pessoal da direção, é isso que acontece. E por que eu acho que essa postura de não vamos desistir do aluno, eu confio em você, não sei o quê, é prejudicial. Outro dia eu postei uma grande verdade na internet, que eu dizia o seguinte, que existem alunos que simplesmente chegam na aula e não estão levando aquilo ali a sério, não levam material escolar para a aula, vão ali, bagunçam o tempo todo, ou seja, eles não sabem a importância, eles não têm um sentido para estarem ali naquele lugar. E por que isso? Porque são ruins? Não. Criança muitas vezes não decide por si própria. São os pais, meu Deus. Será que as pessoas não percebem isso? Os pais são os culpados. A escola só pode funcionar com uma ajuda dos pais, em uma tarefa, com uma colaboração, um trabalho em equipe com os pais dos alunos. Se os pais dos alunos não acompanharem todo o processo educativo, simplesmente, meu filho, não vai dar certo. Você pode fazer projeto, você pode se vestir de coelho perna longa, você pode fazer o que quiser. Se a escola não tiver esse trabalho em equipe, com os pais, com a direção da escola, com o professor, com todo mundo, com o aluno, não vai funcionar. Ou pelo menos não vai funcionar com excelência. A aula, o ano letivo, não vai ter os melhores resultados. E isso é a coisa mais óbvia do mundo, mas muita gente nunca pensou nisso, muita gente não sabe disso, né? Aí tem gente que diz, não, mas nós sabemos que a grande maioria dos nossos pais, eles não vão acompanhar o filho na escola, né? E aí, o que é que nós vamos fazer? Se o pai não acompanha o filho da escola? Gente, isso é um problema. É um problema que o pai não acompanhe o filho na escola. Isso não é nosso dever tomar a tarefa do outro, não. Se o seu colega de trabalho não faz o trabalho dele, você vai tomar o trabalho dele? Não. Você não pode se sobrecarregar com o seu trabalho e mais com o trabalho de outras pessoas. Bem, eu pelo menos acho que a grande maioria dos professores não tiveram nenhum tipo de relacionamento com as mães desses alunos e não são pais desses alunos. Né? Gente, nós não somos pais desses alunos. Quem deve mandá-los estudar? Quem deve dizer, olha meu filho, você vai estudar por isso, 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 isso? É o aluno. Desculpe, são os pais dos alunos. Não somos nós. Nós temos uma tarefa muito clara, ensinar ou acompanhar ou facilitar, né, o processo de ensino ou de aquisição do conhecimento desse pessoal. Nós não mandamos neles, né? Nós não temos essa vida afetiva que os pais têm com eles. Os pais passam a maior parte do tempo com eles, inclusive passam a vida inteira com eles. Quem tem a grande afetividade, quem tem a grande vida afetiva com os filhos são os pais, não é professor de escola, não. Então, nós não devemos assumir tarefa que é de outro, né? Então, que história é essa? Que história é essa que não, é verdade que os pais dos alunos precisavam entrar no trabalho da escola, mas nós não vamos desistir, porque você consegue, não sei o quê. Não, não é por aí não, gente. Professor não pode se sobrecarregar, não pode segurar o mundo com as duas mãos, não. Que história é essa? Né? A escola, inclusive, ao meu ver, precisa ser mais severa com a disciplina.
A escola, muitas vezes, muitas escolas, e isso eu não estou apontando o dedo para a escola de região A, região B, isso é do Brasil, né? As escolas muitas vezes estão preocupadas com os números, com as estatísticas, com mil e uma coisas, menos com a educação, no sentido de o aluno saber dos conteúdos. Chegue para um aluno que estudou a vida dele toda numa grande escola aí da vida e pergunta a ele o seguinte: meu filho, diga aí o que você sabe de química, diga aí o que você sabe de inglês. Ele sabe de um bocado de coisa, é capaz dele ser fluente na língua inglesa. Ou eu estou dizendo besteira? Não, eles sabem. Agora pergunte a um cara, um rapaz da escola pública, o que ele sabe de inglês ou o que ele sabe de química. De química, muitíssimo provavelmente ele vai dizer nada. E de inglês ele vai dizer: o professor só ensinava besteira. Faça aí o teste você mesmo, você vai ver isso que eu estou dizendo. Então, o que está precisando mudar? Ou nada precisa mudar? Será que nada precisa mudar? Alguma coisa precisa mudar. E que tal pegar mais pesado na disciplina desses alunos em sala de aula? Se o professor tira o aluno da sala, chama o pai desse aluno e diga: ó, o seu filho que você teve, ele está aqui impedindo o bom funcionamento da aula. É isso que está acontecendo, né? E aí vamos dialogar esse problema, vamos tentar resolver esse problema. Eu acho que está faltando muito disso. Não é professor que vai agora ser um ursinho carinhoso em sala de aula e aguentar tudo, não. Não é por aí não, gente. É claro, autoritarismo é outra coisa. O professor que faz abuso com o aluno, o professor que faz injustiça com o aluno, eu sou a favor de dar chibatada em público num cara desse. Tem professor aí que inibe pergunta de aluno para o aluno não perguntar porque o professor não sabe responder. E não é um, nem dois, nem três, são vários, né? Tem professor que faz injustiça com o aluno em sala de aula. Nós sabemos disso, gente. Nós sabemos disso. Que o aluno coloca uma resposta certa, o professor diz que está errado. Existe isso. Isso acontece, né? E eu não estou defendendo isso. Eu não estou defendendo professor malvadão nem autoritário em sala de aula. Mas existe um extremo, que é o professor autoritário e malvadão, e existe o outro extremo, que é o professor que não acredita em regras, que é o professor que não acredita mais em punição. A punição é um princípio necessário na vida social. Imagine se não houvesse punição, né? Então, gente, não vamos exagerar, não vamos diabolizar conteúdos. Existem muitas pedagogias por aí diabolizando conteúdo. Onde é que nós vamos parar se a gente diabolizar o conteúdo? Satanizar o conteúdo? Como é que vai ser isso? Não tem mais verbo, não tem mais número, não tem mais nada? Que história é essa? Outra coisa, não podemos demonizar regras nem disciplina. Não podemos. A escola precisa ouvir os professores e ver o que pode ser feito no sentido de diminuir a indisciplina escolar, nem que seja através de regras pesadas. Por quê? Porque com a indisciplina escolar, talvez uma boa quantidade de alunos que estão ali na sala que gostariam de ouvir a voz do coitado do professor que está tentando falar e doendo isso aqui, eles não vão conseguir ouvir. Por quê? Por causa do bagunceirinho que está ali e que nem sabe por que vai para uma escola. Os pais dele não sabem para que serve uma escola. Aí agora nós vamos colocar a turma a perder, porque nós amamos de coração o rapazinho lá que está atrapalhando a aula. Eu vejo nisso um problema. Posso estar errado, mas essa é a minha opinião.